segundo dia da semana de evangelização do dízimo, foi iniciada ontem, o Evangelho nos leva à reflexão de que todas as pessoas são convidadas a participarem do banquete do Reino de Deus. Porém, nem todos respondem a esse convite. O banquete é um exemplo de partilha entre os irmãos. Entretanto, a maioria das pessoas não coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, de modo que outros valores passam a ser de maior importância para elas. Que esta celebração nos leve a entender melhor o sentido do dízimo enquanto partilha, na medida que se torna uma experiência maravilhosa de Deus em nossas vidas. Só quem faz a experiência poderá calcular o quanto é abençoado ou abençoada a pessoa que faz uma opção sincera pelo dízimo. Vamos acolher o padre Watson Holanda, vigário episcopal da região Bom Jesus dos Aflitos, paróquia Santa Cecília, Bom Jardim, que será o presidente da nossa cerimônia. Senhor, para fazer tua vontade, para viver no teu amor, para fazer tua vontade, para viver no teu amor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Fazer tua vontade, para viver no teu amor, eis-me aqui, Senhor. O Senhor é o pastor que me conduz, o caminho Cristo guia. Sou chamado a ser tremendo, salvo, e por isso respondi, aqui estou. Senhor, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, para fazer tua vontade, para viver no teu amor, para fazer tua vontade, para viver no teu amor, eis-me aqui, Senhor. Boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa Santa Missa. Olhe para quem está ao seu lado e diga que Deus te acompanhe durante toda essa missa. Tire o sono, o cansaço, te faça atento à voz de Deus. Agora eu quero que vocês cantem de novo. Eis-me aqui, Senhor. Mas eu queria que você falasse assim: eis-me aqui, Senhor. Porque estava assim tão... eis-me aqui. Tá certo? Eis-me aqui, As palmas. eis-me aqui, Senhor. Para fazer Tua vontade, para viver no teu amor. Tua vontade, para viver no teu amor. Eis-me aqui, Senhor. O Senhor é o pastor que me conduz, o caminho sobre Cristo. sou chamado a ser fermento, sal e luz. E por isso, Aqui vamos lá em cima. Eis-me aqui. eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Para quê? Pra fazer tua vontade, pra viver no teu amor. Pra fazer tua vontade, pra viver no teu amor. Eis-me aqui, Senhor. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança que nos enche de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos ao Senhor no início da missa, já no final deste dia, por um instante fechar nossos olhos e vamos pedir a Deus perdão dos nossos pecados. Senhor Jesus, estamos aqui no final desse dia, desejosos da tua misericórdia,
reconhecemos as faltas, as palavras que não foram tão boas, reconhecemos que ferimos o coração dos nossos irmãos, não fomos atentos quanto deveríamos, não honramos aqueles que amamos. Talvez, Senhor, não fomos honestos como Tu nos pede que sejamos. Mas não permitais, Senhor Deus, que a noite chegue sem a gente se reconciliar contigo. Por isso nós cantamos a Tua misericórdia. Eu peço a Deus e a vós, irmãos, tantas vezes pequei, não fui fiel, pensamentos e palavras, atitudes, omissões, por minha culpa, tão grande culpa. Senhor, piedade, Cristo, piedade, Tem piedade, tem piedade, ó Senhor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Peço a Virgem Maria, nossa mãe, e a vós, meus irmãos, rogueis por mim. A Deus Pai que nos perdoa e nos sustenta em sua mão. Por seu amor, tão grande amor. tão grande Pega o amor. braço do céu e solta a voz. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Senhor, piedade, Cristo, piedade, tem piedade, ó Senhor. Deus, que é nosso Pai, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Colocamos diante do altar de Deus todo o trabalho da pastoral do dízimo dessa paróquia. Rezamos em intercessão por todas as intenções dos nossos dizimistas, cujos nomes estão aqui assentados sobre este altar. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os faça crescer esse dom precioso que é a partir. Ontem e hoje, São Paulo fala à comunidade de Filipenses. E Paulo está querendo convencer aquela comunidade da importância de confiar plenamente no Senhor. Se vocês depois voltarem em casa e meditarem, o texto de ontem dizia assim: aspirai as coisas boas, procurai viver em harmonia, procurai viver em unidade, porque se existe consolação em Cristo, porque se existe amor mútuo, porque se existe comunhão no Espírito, porque se existe ternura e compaixão, isso deve ser vivido no seio da comunidade. Aqueles em que batem no peito e dizem somos de Cristo, ou melhor, somos cristãos, e às vezes fazemos brigas e confusões na comunidade para batizar um menino, ou para casar um filho, ou para levar um menino para a primeira comunhão, ou para a crisma, mas na hora que a gente tem que viver a fé de maneira verdadeira, a gente bota corpo mole. E São Paulo já dizia ontem, se o que Deus, o que o Filho veio nos apresentar é verdadeiro, é autêntico, então tornemos concreto aquilo que o Filho de Deus nos pediu. E aí hoje, ele dá mais um passo, São Paulo dá mais um passo. Ele diz assim: tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo. Gente, se nós tirássemos a conclusão assim, desse texto,
ter em nós os mesmos sentimentos de Cristo. O que acontece? Muitas vezes nós vivemos a nossa fé bem longe daquilo que Jesus pediu, sabe? A gente vive uma fé cômoda. E às vezes, ou quase sempre, inventamos algumas modas. Às vezes é moda fazer uma coisa, às vezes é moda fazer uma outra, ou a gente faz assim ou assim, né? E a gente esquece muitas vezes do essencial: ter os mesmos sentimentos de Cristo. E se nós buscarmos ter os mesmos sentimentos de Cristo, em todos os tempos e momentos e lugares, nós seremos de Cristo. E aquilo que a gente faz vai transmitir a fé que a gente tem. Porque não adianta a gente ler a palavra, ou melhor, ser leitor na igreja, ser cantor na igreja, ser da pastoral do batismo, da catequese, ou ser da pastoral do dízimo, ser dizimista, se no interior, se no coração não tivermos os sentimentos de Cristo. Porque aí o que o Padre Josieldo dizia ontem, que o dízimo não é sacrifício, não é uma obrigação, mas é uma doação, tem sentido. Será que Jesus viveu a sua vida, ou melhor, deu a sua vida em sacrifício por uma obrigação? Porque se a gente identifica a nossa oferta com a oferta de Cristo, se o dízimo a gente entende como uma doação livre, como um movimento do coração, esse movimento deveria ser o mesmo movimento do coração de Jesus. E esse movimento do coração de Jesus é sem reservas. E aí dá para a gente começar a entender que se devemos ter em nós os mesmos sentimentos de Cristo, tem uma perguntinha que perde o sentido. Quem é da pastoral do dízimo sabe. A primeira coisa que a pessoa chega quando faz a inscrição, a ficha do dízimo, diz assim: quanto é que eu tenho que dar? Não é assim? Bota a mão na cintura e diz: e aí, quanto é que eu tenho que dar? Aí a vontade que dá de dizer assim: dízimo não é a 10ª parte daquilo que Deus te dá? Então devolva a 10ª parte daquilo que Deus te dá, sem pesar e sem constranger o coração. Padre, mas eu posso dar mais? Posso. Padre, eu posso dar menos? Posso também. Porque a medida verdadeira é a medida do coração. Contudo, a gente, no modelo do Antigo Testamento, a própria palavra dízimo já revela a 10ª parte. Mas Jesus, no Novo Testamento, não apresentou porcentagem alguma, porque se os cristãos devem ter os mesmos sentimentos de Jesus, Jesus não destinou um tempo para dar para o Pai. Jesus viveu todo o seu tempo em função do Pai. E quando ele estava pregando, quando ele estava curando, quando ele estava comendo, quando ele estava com os discípulos, quando ele estava com os publicanos, quando ele estava com os pecadores, quando ele estava com toda a qualidade de gente, era ele exercendo a sua doação que o Pai havia pedido a ele. E o que foi que o Pai pediu? Filho, que eles me conheçam, não como Senhor, mas me conheçam como Pai. Ensina a eles como se relacionar comigo, como tu se relacionas, Jesus. E eu te entrego, Jesus, te entrego, filho, cada uma dessas ovelhas, e te peço que nenhuma delas se perca. Jesus deu a vida inteira para cuidar das ovelhas de Deus. E o mais engraçado é que Jesus, durante o dia, era com Deus e com o povo, e durante a noite era ele com o Pai. Então tem horas que a gente pensa que Jesus não tinha um momento dele. Ele estava sempre com alguém, seja com o irmão, o Pai na pessoa do irmão, seja com o Pai vivo e verdadeiro em suas orações da madrugada. Então dá para a gente começar a entender
que se a gente é convidado por São Paulo a ter os mesmos sentimentos de Cristo, o cristão é aquele que tem o mesmo sentimento de Cristo. Então a oferta do cristão deve ser idêntica, similar à oferta de Jesus. E a oferta de Jesus não tem medida. Então, dá para a gente começar a concluir que dízimo, como Jesus pensou, a partilha, como Jesus pensou, não é uma partilha de porcentagens. E aí, aqui esse símbolo que vocês têm da pastoral do dízimo, são duas mãos que se apresentam, né? Duas mãos que se dão. E o que é que está presente na mão daquele que dá? O coração. E o coração simboliza o quê? O centro das nossas emoções. Somos convidados a dar ao outro aquilo que sentimos. O amor do coração de Jesus aos irmãos. E se você percebe que esse coração está como que tem algumas fatias, né? Para lembrar não só o financeiro, mas para simbolizar o tempo que a gente dedica à família, o tempo que a gente dedica à igreja, o tempo que a gente dedica ao trabalho, o tempo que a gente dedica às relações de amor, mas também o tempo que a gente dedica às coisas de Deus. Aquela contribuição que a gente dá às coisas de Deus. E aí a gente começa a perceber. Quando nosso bispo, vocês conhecem o documento Partilha Eclesial? Já estudaram? Foi reeditado agora, certo? É um livrinho bem fininho que fala da espiritualidade do dízimo na nossa arquidiocese de Fortaleza. A Josiana apresentou ontem, né? Esse livrinho Partilha Eclesial nos traz presente uma grande novidade, é o que eu estou retomando agora. Como Jesus pensou a sustentabilidade das suas comunidades, Jesus não pensou em porcentagem, Jesus pensou em doação de vida como ele viveu. E se nós temos que ter os mesmos sentimentos de Jesus, também nós deveríamos entrar nessa mesma lógica. Às vezes a gente se contenta, tá? Não, eu devolvo meus 15 reais, tá ótimo, tá bom. E passa 15 anos devolvendo 15 reais. Enquanto isso, a energia já duplicou, a gasolina, tudo melhorou, tudo. A caixinha tomou de. E o mais engraçado, tem gente que é autônomo, né? O autônomo tem uma grande dificuldade de devolver o dízimo. Porque ele não sabe por quanto ele tem que dar. Porque ele não tem o dinheiro no final do mês, o dinheiro entra, o dinheiro vai, quando ele menos espera, paga uma conta, chega, paga outra. Depois é colégio de menino, depois vem prestação de casa, ou depois vem um aluguel, ou então depois vem um condomínio, e uma coisa vem um carro que quebra, e quando vê o dinheiro entra e sai, e quando chega, cadê o da igreja? Cadê o da igreja? Não sobra. Uma vez um senhor do SCC, que é autônomo, ele chegou para mim: padre, eu queria tanto ser dizimista, mas por que não tem sobra? Me ajuda, padre, como é que eu devo fazer? Aí eu disse para ele: como é que tu ganha tanto dinheiro? Olha, eu faço um bico aqui, outro bico ali, e vem uma pessoa, então vamos fazer o seguinte: tu não merenda? E tu tira esse dinheiro da merenda aonde? Não, do dinheiro que não, eu vou do mesmo jeito. Faz do mesmo jeito. Na hora que tu recebe o dinheiro, tu tira o que é de Deus. Diz: Senhor, isso aqui é teu. Mas tu faz uma experiência legal. Tu separa naquele cantinho onde todo mundo esconde. Todo mundo tem a carteira, não tem um quem que esconde, né? Então, tu faz o seguinte: tu tira, na hora que tu receber, assim, sem pesar e sem constrangimento, do que tu recebeu, tu diz assim: olha, esse aqui é de Deus. E na hora que a gente tira, não faz falta, naquela hora você tira igual. E o engraçado, eu disse: olha, quando tu chegar em casa, tu separa uma caixinha de sapato, bota no guarda-roupa novo, né? Uma caixinha de sapato. Pega uma caixinha de sapato velho e bota e esquece. E vai lá. Até o final do mês. E faz a experiência do dízimo. E ali vai ser o teu dízimo. E tu vai perceber que não vai te fazer falta. Ele foi para casa. Eu pensei que ele não fosse fazer, sabe? Porque quando a gente mexe no bolso,
as pessoas assim ficam com o pezinho atrás, né? Às vezes a gente converte o coração, mas não converte o bolso. Quando chegou no final do mês, ele chegou para mim e disse: padre, eu vim devolver meu dízimo. Ah, que bom, pai. A gente conversou sobre outras coisas. Padre, eu fiz o seguinte: eu dividi o meu dízimo. Metade eu vou dar aqui na igreja matriz e metade eu vou dar lá na comunidade. Tem algum problema? Não, meu filho, não tem nenhum problema. Aí eu queria que você dissesse para mim como foi a sua experiência. Padre, foi uma das experiências mais belas que eu já tive. Eu nunca consegui devolver R$20 de dízimo. Eu digo para o senhor que hoje eu estou devolvendo R$130 aqui e R$130 na outra igreja. Eu disse: como é que pode? E eu disse: fez falta? Não. Foi o mês que eu fui mais abençoado. Eu estou dizendo isso não é para que a gente se sensibilize, toque o coração, eu vou fazer assim. É para a gente perceber que quando a gente se lança, como Jesus se lançou, sem reserva, sem pesar, sem constrangimento, sem desculpas, Deus multiplica. E aí eu queria entrar no Evangelho, né? Foi feito um grande banquete, não foi no Evangelho de hoje? Se vocês, o Evangelho de hoje é a continuação também do Evangelho de ontem. No Evangelho de ontem, o Senhor dizia assim: quando deres um almoço ou um jantar, não convide teus amigos, os ricos, convide os coxos, os aleijados, e tu receberás a recompensa no céu. Aí quando foi no Evangelho de hoje, a igreja escolheu um outro texto que fala que um homem rico deu um grande banquete. E ele não seguiu a orientação que Jesus havia dado no Evangelho de ontem. Ele convidou quem? As pessoas importantes. E às vezes nós, a pastoral do dízimo, damos atenção às pessoas importantes. Aquelas que a gente sabe que tem mais condições. Só porque o dízimo delas é. Só porque o dízimo delas é pouco. E naturalmente às vezes a gente faz isso, sabe? A gente esquece que o dízimo do pequeno junto vale mais do que o dízimo em pequeno número daquele que é gordo. E aí ele convidou, fez uma festa, tudo, e convidou e tal. E quando chegou a hora que estava tudo pronto, vamos lá, chama as criaturas que foram convidadas. Começaram a dar desculpas. Eu não posso porque eu comprei um campo. Eu não posso, eu comprei uma junta de bois. Eu me casei, eu não posso. Às vezes nós damos atenção e fazemos festa para quem ainda não se encontrou com Jesus. Às vezes até devolve o dízimo, sabe? Mas ainda devolve um dízimo por obrigação e não por amor. E porque não devolve por amor, não reconhece o esforço. Uma pergunta clara: vocês aqui da pastoral do dízimo da Glória já fizeram festa com os dizimistas? Já alguma vez? Ainda não, né? Já fizeram? Veio todo mundo? E quem veio? Você conseguiu olhar quem veio? Não foram as pessoas mais simples? Aquelas que dão um pouco? Porque aquelas que dão um pouco, gente, dão com tanta alegria. E o pouco para nós é tão grande para eles, que eles se sentem fazendo parte da comunidade dos dizimistas. E quando a gente convida, eles vêm. Mas quem tem muito,
Não vou não, essa festinha aí só vai dar muita gente, não sei o quê. E é cheio de frescura, desculpa a história de decoração de algo, tá? Porque quanto mais rico, mais fresco. Essa é a verdade. Por isso que nosso Senhor diz, é mais fácil o camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar na agulha dos céus. Ah, pai, mas tem muito rico bom. Tem. Mas não porque é rico, porque se encontrou com Jesus. Prestem bem atenção. Os ricos que são pessoas boas, aqui tem uma expressão que a gente chama de pedra 90, né? Aquela pessoa boa que é pedra 90. Tem pessoas pedra 90 que porque se encontraram com Jesus, independente daquilo que elas têm, elas participam, a gente pode contar. E muitos de vocês que estão aqui teriam muitas outras coisas para fazer, mas estão aqui porque se sentem parte, porque se encontraram com Jesus. E nosso Senhor vem falar no Evangelho claramente que a gente deve ter uma preocupação especial com os pequenos. Porque quando o pouco é junto, se torna muito. Ele valorizou aquela moedinha que a viúva colocou. Com certeza, Jesus não desprezou aquelas mulheres ricas, aquelas viúvas que ajudavam a ele e que engordavam a bolsa para que ele pudesse peregrinar. Com certeza eles eram muito gratos, porque a gente às vezes pensa que Jesus não era ajudado pelas pessoas de posse. Jesus também foi ajudado pelas pessoas de posse. As pessoas eram tocadas pela pregação de Jesus e Jesus recebia doação. Não é à toa que Jesus entregou o cuidado da bolsa a Judas. E se nessa bolsa tivesse pouco dinheiro, Judas não tinha crescido os olhos. Essa bolsa tinha muito dinheiro, porque tinha que alimentar, tinha que comprar, tinha que cuidar de um doente, de uma coisa ou de outra. Contudo, o que é que Jesus faz de nós? Que a gente valorize aqueles que são pequenos. E nosso Senhor traz presente uma expressão muito dura, sabe? Que às vezes eu fico refletindo, o que é que Jesus quis dizer no final desse evangelho, quando ele disse, esses que foram convidados, mas não atenderam o convite, esses não comerão do banquete. Isso me dói profundamente. Porque eu fico pensando, Senhor, será que eu vou estar entre aqueles que não vão comer do teu banquete no céu? Será que eu vou estar, Senhor, entre aqueles que vão dizer, Senhor, abre-nos a porta? E o rapaz está na porta vai dizer, não vos conheço. Senhor, nós não comemos contigo, nós éramos dizimistas da glória. E aí ele vai dizer, não vos conheço. Simplesmente porque nós não fazíamos com o sentimento de Jesus. Como fruto de um encontro, como fruto de uma partida. Eu peço hoje que vocês gravem apenas uma coisa. Que o dízimo nosso. Glória a Jesus, já vai se lembrar. Se o pago falar, até o som fala, né? É para acordar, ele estava dormindo, a porta foi ótimo. Todo mundo acordou, né? Então, para guardar o que o padre vai dizer agora. O nosso dízimo deve ser reflexo da nossa intimidade com Jesus. Se a minha intimidade é pequena, o meu dízimo é pequeno. Se a minha intimidade com Jesus for grande, o meu dízimo deve ser grande. Sabe por quê? Porque se eu tenho intimidade com Jesus e eu valorizo o encontro com Ele, eu me pergunto, como a Igreja Católica Apostólica Romana poderia muito mais evangelizar se eu desse o meu dízimo de maneira verdadeira? Aqui também tem várias realidades de risco, né? Mas lá onde eu trabalho, no Grande Bom Jardim, onde sai muito nas páginas policiais e naqueles programas televisivos que tratam do sangue, né? Do sangue depois do almoço. Então,
As pessoas têm um medo muito grande do Bom Jardim. Mas no Bom Jardim tem muita gente boa, que luta, que trabalha. A grande maioria dos pedreiros, a grande maioria das domésticas, a grande maioria dos atendentes, todo mundo é do Bom Jardim. Pessoa boa que trabalha, que luta. E lá a gente tem muita dificuldade de evangelizar, porque nós não temos condições financeiras para dar conta da evangelização. Quando eu cheguei na paróquia de Santa Cecília, nós tínhamos 17 ou 16 comunidades. Então, isso em 2006. E aí nós dividimos uma comunidade, ficou 6 para um lado e ficou 11 para o outro. E hoje, dessas 11, nós já surgiram mais 4 comunidades, são 15. E eu ainda tenho 3 áreas vagas de evangelização. E eu morro de vontade de adquirir um terreno para construir uma capela, para ser sinal de Deus. Eu não tenho condições. E eu dizia, há quantos anos a nossa igreja, eu estava falando com o padre Francisco hoje, quase que eu não chegava no horário, porque hoje a gente está fazendo uma pequena reforma na igreja matriz, para tornar a igreja mais bonita, e vocês sabem o que é isso, porque eu lembro de todo o ribuliço que foi feito para construir essa igreja. Eu lembro, eu era seminarista quando eu vim aqui nessa igreja velar o corpo do Zé Alberto Castelo, o padre Zé Alberto Castelo, uma igrejinha amarela bem aqui. Não era aqui? Em algum lugar ele estava por aqui e a gente estava rezando por ele. E essa comunidade se uniu, fez de tudo e temos essa igreja belíssima, que é uma das mais requisitas de Fortaleza. Mas eu pergunto, se a gente se juntasse mais a gente evangelizaria. E como hoje vocês evangelizam muito mais do que antes, eu digo que lá no meu Bom Jardim eu podia evangelizar muito mais se eu tivesse mais condições. Mas por que a gente não tem condições? Porque faltam homens e mulheres que se encontraram com Jesus e transformem esse encontro em gesto concreto de partilha. Lá no Bom Jardim, tudo que a gente fez foi com o projeto de fora, da Alemanha, e depois fecharam-se as portas para os projetos externos. E uma coisa que eu fiquei muito feliz é que às vezes a gente pede a muita gente, sabe? E às vezes os padres até se humilham em algum momento para poder fazer alguma coisa na igreja. Porque não tem o que fazer, né? Então, eu disse que já está na hora da gente fazer alguma coisa pela nossa igreja matriz. Nós precisamos, para que as pessoas se encontrem mais com Jesus, é necessário uma igreja que pelo menos internamente deixe as pessoas mais à vontade. É o mesmo sentimento de quando vocês entram nessa capelinha que tem aqui, aconchegante, um lugar gostoso, não é? Vocês vêm para rezar, e não é bonito? Então, o belo revela a glória de Deus. Eu não tinha como fazer isso, não tinha. Eu disse, gente, eu preciso fazer uma campanha com vocês. Eu preciso colocar, eu disse até assim, porcelanato aqui. Eu preciso de 115 metros de porcelanato, eu disse para o pessoal. Eu estou tentando conseguir o porcelanato, a gente comprando à vista, é mais barato, eu estou só contando a história, tá certo? E aí, fizemos uma campanha com 100 envelopes, então, R$40 o porcelanato, cada vista, então 100 envelopes. E a gente começou a distribuir os envelopes. Para quem? Para o povo sim, para doméstico, para aposentado, para diarista, para o pedreiro, para o professor. Porque não tem dinheiro não, que sobrevive, não vive. Eu brincava, gente, vamos fazer um jejumzinho, você comer, até os jovens, você é de comer uma pizza, faz uma vaquinha, aí todo mundo vai não come a pizza e devolve. Eu sei que nessa brincadeira, nós levantamos em um mês, eu fiquei assim, é porque era para ser da vontade. Porque quando Deus quer, Deus providencia também. Não era só vontade do Pai, não. Eu sei que nós levantamos R$8.100. Entre aqueles que são simples. Eu já vou gastando 12.
E você me pergunta, padre, e o resto? Eu digo, Deus vai providenciar. Sabe por que Deus vai providenciar? Porque Ele é fiel. E se Ele é fiel, Ele providencia. E à medida em que o povo está vendo, aí disse, padre, o senhor vai começar a festa da padroeira com tudo do jeito que está. E o povo vai ver a coisa durante a festa acontecendo. E quem quiser que a gente termine, tem que devolver o resto que falta. Eu estou colocando essa proposta porque o padre faz a campanha porque o dízimo não consegue sustentar. O que seria bom? Que não se precisassem de campanhas na igreja. Seria necessário, seria bom, seria salutar que somente o dízimo conseguisse sustentar, reformar e ampliar a evangelização. Seria importante que o nosso dízimo atingisse as 3 dimensões: a religiosa, a social e a missionária. Quando muito o nosso dízimo dá para a religiosa e a gente acochando um pouquinho dá para a social, dificilmente dá para a missionária. E o que é a dimensão missionária? É fazer com que a proposta de Jesus chegue aonde ela pode deixar faltar, sob o risco da evangelização não acontecer. E quando a gente chegar para entrar no céu, nosso Senhor dizer assim: aqui não tem lugar para você. É duro dizer o que eu estou dizendo, viu? Mas é verdade, eu estou tirando uma vírgula, nem um mais da palavra de Deus, para que a gente tenha acesso ao céu. O amor deve também ser traduzido em partilha, em gesto concreto. E tinha um padre idoso que dizia: a conversão, a fé entra pelos ouvidos, mexe com o juízo, chega no coração, mas ela é provada quando chega no bolso. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, e conversa também ouça. Louvado seja nosso Senhor Jesus. Uma boa noite para todos. Boa noite. Eu tive a graça de Deus de morar com o Padre Watson no seminário, né, Padre Watson? Fomos contemporâneos. E ele sempre foi assim, essa alegria de Deus, como vocês perceberam, né? Então, Padre Watson, em nome da nossa paróquia, Nossa Senhora da Glória, queremos agradecer ao Senhor a sua disponibilidade de estar aqui conosco, celebrando essa semana do dízimo. Muito obrigado pela sua presença entre nós. Uma salva de palmas para o Padre Watson. A equipe do dízimo lembra que amanhã continua a semana do dízimo. Quem prega para nós amanhã é Padre Marcelândio, também meu companheiro, né? Também fomos contemporâneos, somos da mesma turma. Hoje ele está no seminário, trabalhando lá na filosofia. Ele vem amanhã pregar para nós sobre o dízimo. Eu vou tentar cantar e vocês também vão aprender e a gente encerra, tá certo? Diz assim: com a benção de Deus, vocês. Com a bênção de Deus, Do Deus que é Pai, do Deus que é Filho, e com o Espírito Santo, nós vamos em paz. Só que a gente faz assim, tá certo? Canta todo mundo junto, e na hora que a gente vai cantando, e com o Espírito Santo você estende a mão em direção à sua casa. E quando a gente vai cantando, nós vamos em paz, você faz o seguinte gesto. Vocês cantam. E com... Eu quero ouvir o barulho. Nós vamos em paz. Para que essa bênção chegue também ao coração dos que ficarem em casa, né? E que nada nos falte na nossa dispensa e não nos falte o dom de cada dia, que a gente possa partilhar com quem precisa. Cantemos juntos. Com a benção de Deus, do Deus que é Pai, do Deus que é Filho, e com o Espírito Santo, nós vamos em paz. Até amanhã, se Deus quiser.
Tá juntos. Estes pães serão abençoados, pois o Senhor vai derramar o seu amor. Estes pães serão abençoados, pois o Senhor vai derramar o seu amor. Derrama, Senhor! Derrama, Senhor! Derrama, Senhor! Derrama sobre ele seu amor. Derrama, Senhor! Derrama, Senhor! Derrama sobre ele seu amor. Ó Pai Todo-Poderoso, nós os pedimos pela intercessão de Santo Antônio, que abençoeis estes pães, que nos lembrem o pão que vosso Filho multiplicou no deserto, e o pão eucarístico que todos os dias recebemos pela misericórdia do teu coração em cada Eucaristia. Que os vossos filhos, ao receberem, tenham a certeza de que eles são fruto de vossa misericórdia e de vossa compaixão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estes pães já foram abençoados, pois o Senhor já derramou o seu amor. Estes pães já foram abençoados, pois o Senhor já derramou o seu amor. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado pelo seu imenso amor.